Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, na finaleira deste livro, dia 22. Bom dia, Mauro! Começando com o outono do Djavan. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Pri. Oi, Rosa. Maria, tudo bem? As irmãs. Bom dia, Silvia. Bom dia, Cris. Bom dia, Rúbia. Oi, Fabiola. Carolina, bom dia de novo. Oi, Natasha. Tudo bem, Camila? E aí, Fê, tudo bem? Esse é o Djavan com outono. Sinto você aqui. É isso aí, Djavan, não posso deixar. Como é que vocês estão? Bom dia, Úrsula, tudo bem? Então vamos lá, para a nossa prática, porque ler o Dharma também é uma prática. Então, bom dia a todas, a todos. Então a gente está finalizando o livro A Arte da Felicidade com Dalai Lama, que vai finalizar esta semana. Eu acho que amanhã. Amanhã, último dia. Que louco, né? Então ontem ele estava falando sobre fé. As vantagens de uma forte fé religiosa às vezes se manifestam como um produto direto de certas doutrinas e crenças específicas a uma tradição em especial. Muitos budistas, por exemplo, encontram ajuda para suportar seu sofrimento em decorrência da sua firme crença na doutrina do karma. Então o karma, embora seja uma palavra super usual no meio, claro, usual no meio budista, né? Mas é uma palavra que todo mundo fala e talvez poucos saibam exatamente o que significa. Então, primeiro que karma às vezes é confundido com destino, não é destino. Tá? Assim, quando o contexto do Siddhartha, né? Da época do Siddhartha, existiam várias linhagens de pensamento. Então tinha os brahmanes que ficavam ali, que faz parte da casta superior, assim, era a cabeça de Brahma, né? E aí então depois tinha também os samanas, que não estavam nessa configuração de brahmanes. O que é hoje brahmanismo, hoje é o hinduísmo, tá? E os samanas, ou samanás, eles eram os filósofos errantes, parecidos com os gregos, assim, tipo Aristóteles, Platão, aquela turma que iam pregando as suas lógicas, as suas razões, assim, né? E naquele período histórico, então, o contexto era esse. Então, esses samanas, eles eram retirantes, mendigos, mas eram extremamente filosóficos, né? Extremamente cultos. E ali dentro disso, desses contextos, cada um tinha uma filosofia de vida. Os jainistas, os materialistas, os céticos, cada um tinha um pensamento, tá? E o Siddhartha, então, né, enquanto príncipe ainda não Buda, ele vê esse movimento todo de conceitos e aí estuda o brahmanismo, né, que é baseado na linhagem dos Aryas, né, 1500 anos de história, aí surge o sistema dos Vedas, né, ele estuda tudo isso e ele estuda todo o sistema dos samanas. E cada um deles tem uma forma de ver as coisas, né, tem uma verdade. E dentro desse contexto, cada um deles tem uma ideia de karma. E a ideia de karma do Buda, né, quando ele atinge a iluminação, é completamente diferente do sistema da época. Por que é uma doutrina tão importante? E karma, resumindo assim, em poucas palavras, é uma condição de ação e resposta. Então, não é uma questão de doutrina, não é uma questão de usar como uma coisa assim, tu acredita ou não acredita. Por quê? Porque as coisas elas têm uma causa e têm uma consequência, né? Então, se tu faz algo, tu vai ter consequência daquilo, obviamente. Isso não é um destino.
né? Então tu praticou alguma coisa, tu vai ter um resultado. Só que a questão do karma, ele está mais ligado também aos kleshas. Lembra que eu já falei para vocês dos 3 venenos? Acho que aqui ele falou também. Os 3 venenos mentais, ignorância, apego ou raiva ou violência. Então ele está ligado com isso. Se tu faz, e karma quer dizer ciclo, né? Se tu faz alguma coisa ligada com esses 3 venenos, que resultado tu vai ter? Vai ter novamente esse mesmo resultado. Não vai ter um resultado de amor, compaixão, bondade e tal. Por que é tão importante que ele quebre com isso? Isso é fundamental que todo mundo entenda. Assim, o brahmanismo, que mantinha todo o poder, né, eles tinham poder, os brahmanes tinham um poder completo assim, sobre todo mundo, porque eles representavam a cabeça do deus Brahma. Né? Eles diziam, e aí depois vinham os guerreiros, né, os sátrias, aí depois vinham os comerciantes, e aí por fim os servos, que eram os sudras, essas eram as castas principais, 4 castas, e ainda os intocáveis. Tá? E eles diziam que não importava o quanto tu te esforçasse, não importava em qual casta tu estavas, o quanto tu fizesse algum esforço para mudar, tu poderia ser extremamente ético, extremamente espiritualizado, extremamente boa pessoa, mas se tu estava na casta dos sudras ou intocáveis, tu não ascendia a outra casta, tu sempre ia permanecer com aquilo. Então eles determinavam o karma a ações dentro de uma casta. E aí tinham os outros que determinavam karma relacionado a destino. Então cada um tinha um sistema de pensamento de karma. E o Buda chega e diz, não, karma não é isso. Tu pode estar em qualquer casta. E primeiro que casta não existe. O Buda chega e quebra com essa, dá uma cisão, assim, né? Então todo mundo tem um aspecto búdico dentro de si, cada um pode revelar. Né? Então se tu tem uma disciplina ética, tu tem uma moralidade, então todos os preceitos, né, que ele foi construindo ao longo da vida, né, que ele foi pregando, então tu vai eliminando os teus aspectos kármicos negativos, as fluições kármicas negativas, e tu pode sim, né, diminuir as ações de consequências desse karma negativo. E aí o Buda quebra com isso. Então tu imagina o que foi na época, né, 2.500 anos atrás, ele chegar e romper com toda uma filosofia de pensamento que quebra com as castas. E isso é perigoso, porque as castas servem para quê? Né? As castas é para manter os padrões de classes, se mantendo assim. Então, tu fica na tua classe, eu fico na minha aqui, tu nunca vai ascender a outra classe. E ele diz, não, tu pode ascender sim, e não tem nada a ver com ações dentro de castas. Então, não é uma doutrina. O karma é uma observação do universo. Tu planta uma semente de arroz, vai nascer arroz. Ela não vai nascer laranja, né? E ele vai dar esse exemplo em vários locais, assim, em vários momentos. Então, karma não é uma doutrina. Karma é uma observação. Tudo isso porque eu li aqui na crença, firme na crença na doutrina do karma. Doutrina parece que é algo que surge através do intelecto ou do sistema cognitivo da nossa mente. Ou de uma religião. Não. Karma é. Tá. Muito bem. Da mesma forma, aqueles que têm uma fé inabalável em Deus costumam conseguir resistir a severas provações graças à sua crença num Deus amoroso e onisciente. Um Deus cujos desígnios podem nos ser obscuros no momento, mas que na sua sabedoria acabará revelando seu amor por nós. Com fé nos ensinamentos da Bíblia, essas pessoas podem extrair dos versos tais como Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Embora algumas das recompensas da fé possam ser baseadas em doutrinas específicas, exclusivas a uma única tradição religiosa, existem outras características fortalecedoras na vida espiritual que são comuns a todas as religiões. O envolvimento com qualquer grupo religioso pode gerar uma sensação de identificação com os pares, de laços de comunidade, um vínculo de interesse pelos companheiros de fé. Uma sanga, né? Ele oferece um espaço significativo no qual podemos entrar em contato e nos relacionar com os outros. E nos proporciona um sentimento de aceitação. Crenças religiosas firmemente enraizadas podem nos dar um profundo sentido de objetivo, conferindo significado à nossa vida. Acho que a gente tem que sempre acreditar em alguma coisa. Essas crenças podem fornecer esperança diante da adversidade, do sofrimento e da morte. Podem nos ajudar a adotar uma perspectiva eterna,
que nos permita sair de dentro de nós, mesmo quando estivermos dominados por problemas diários da vida. Apesar de todos esses benefícios em potencial estarem disponíveis para aqueles que resolvam praticar os ensinamentos da religião, de uma religião estabelecida, está claro que ter uma crença religiosa por si só não é nenhuma garantia de felicidade e paz. Tem que haver motivação, né, gente? Tem que haver ação também. Tem que haver tudo isso. Por exemplo, no mesmo instante em que Terry Anderson estava sentado acorrentado numa cela, que ele falou ontem daquele cara que foi sequestrado, né? Demonstrando as melhores qualidades da fé religiosa, bem do lado de fora da cela imperavam a violência e o ódio em massa, numa demonstração das piores facetas da fé religiosa. Durante anos no Líbano, várias seitas de muçulmanos estiveram em guerra com os cristãos e os judeus. Guerra alimentada pelo ódio violento de todas as partes e que resultou em atrocidades inomináveis, cometidas em nome da fé. É uma velha história, que infelizmente já se repetiu muitas vezes ao longo dos tempos, que lamentavelmente continua a se repetir no mundo moderno. Em consequência desse potencial para gerar a disseminação e o ódio, é fácil perder a fé nas instituições religiosas. Isso levou algumas figuras religiosas, tais como o Dalai Lama, a tentar isolar aqueles elementos de uma vida espiritual que possam ser universalmente aplicados a qualquer indivíduo, a fim de propiciar sua felicidade, não importa qual seja a sua tradição religiosa, ou mesmo se a pessoa acredita em uma religião. Uma fé, uma religião que leva à violência não é fé, não é religião. Ponto. Ah, mas tem que lutar pelos seus direitos. Luta, mas sem violência. Desse modo, com um tom de total convicção, o Dalai Lama concluiu sua análise, com sua visão de uma vida verdadeiramente espiritual. Portanto, quando falamos em ter na nossa vida uma dimensão espiritual, já identificamos nossas crenças religiosas com um nível de espiritualidade. Agora, com relação à religião, se acreditarmos em qualquer religião, isso é bom. Porém, mesmo sem uma crença religiosa, ainda podemos nos arranjar. Em alguns casos, podemos nos sair ainda melhor. Mas esse é o nosso próprio direito individual. Se quisermos acreditar, ótimo. Se não quisermos, tudo bem. É que existe um outro nível de espiritualidade. É o que chamo de espiritualidade básica. Qualidades humanas fundamentais da bondade, benevolência, compaixão, interesse pelo outro. Quer sejamos crentes, quer não sejamos, esse tipo de espiritualidade é essencial. Eu particularmente considero esse segundo nível de espiritualidade mais importante do que o primeiro. Porque por mais maravilhosa que seja uma religião específica, ainda assim ela só será aceita por um número limitado de seres humanos. Somente uma parte da humanidade. No entanto, enquanto formos seres humanos, enquanto formos membros da família humana, todos nós precisamos desses valores espirituais básicos. Sem eles, a existência humana é difícil, é muito árida. Resultado, nenhum de nós consegue ser uma pessoa feliz, toda a nossa família sofre com isso e a sociedade acaba ficando mais perturbada. Logo, torna-se claro que cultivar valores espirituais básicos dessa natureza passa a ser crucial. Então a religião é super importante, né? Porque, enfim, acaba freando algumas pessoas que não têm capacidade de conseguir ter ética e disciplina moral mínimas, assim, de não ferir outras pessoas, enfim. E pelo menos a religião não é uma freada em uma grande parte da população, né? Mas eu conheço muitas pessoas que não têm religião nenhuma e são extremamente éticos, bem tranquilos, assim, não precisam da religião. São éticos por serem éticos. Existe uma filosofia de vida, de respeito ao ser humano e tudo mais. E é isso, vocês devem conhecer também. No esforço para cultivar esses valores espirituais básicos, creio que precisamos nos lembrar de que, dos talvez 5 bilhões, agora 7, né, de seres humanos no planeta, pode ser que 1 bilhão ou 2 acreditem em religião. Pode ser que 1 bilhão de modo sincero e genuíno. Naturalmente, quando me refiro a crentes sinceros, não estou incluindo aquelas pessoas que simplesmente dizem, por exemplo, que são cristãos principalmente porque seus antecedentes familiares são cristãos. Mas
que no dia a dia podem não levar muito em consideração a fé cristã, ou mesmo praticá-la. Deixa eu ver uma coisa aqui. Portanto, excluídas essas pessoas, creio que talvez haja apenas por volta de 1 bilhão que sinceramente praticam sua religião. Isso quer dizer que 4 bilhões, a maioria das pessoas na Terra, não são crentes. Então ele estava se referindo a 20 anos atrás, né, que tinha 5 bilhões. Logo devemos descobrir um modo de tentar melhorar a vida para essa maioria, os 4 bilhões que não estão envolvidos com alguma religião específica. Modos para ajudá-los a ser bons seres humanos providos de moral, sem recorrer a nenhuma religião. Sob esse aspecto, creio que a educação é de importância crucial. Ela pode instilar nas pessoas uma ideia de que compaixão e benevolência, entre outras, são as qualidades positivas básicas dos seres humanos, não apenas temas religiosos. Creio que anteriormente falamos em detalhes sobre a extrema importância do calor humano, do afeto e da compaixão para a saúde física. Quem aqui acha importante ter uma religião? Levanta a mão. Quem não acha, está em dúvida, bota uma mãozinha para baixo, um dedinho para baixo e tá tranquilo. É super natural isso. Como eu disse, eu conheço pessoas que não acham importante ter uma religião e são extremamente bem resolvidas na vida, assim. Só para a gente ter uma ideia de quem está aí. A felicidade e a paz de espírito das pessoas. Essa é uma questão muito prática. Não se trata da teoria religiosa, nem da especulação filosófica. O Mauro já disse que não precisa. O Mauro eu conheço. É um tema importantíssimo. E para mim ele é, na realidade, a essência de todos os ensinamentos religiosos das diversas tradições. No entanto, ele continua tendo a mesma importância crucial para aqueles que preferem não seguir nenhuma religião específica. Quanto a essas pessoas, creio que podemos treiná-las e ressaltar para elas, olha só, quanta gente. Olha que coisa, que surpresa. Quanto a essas pessoas, creio que podemos treiná-las e ressaltar para elas que não há problema em não ter religião, mas que é preciso ser um bom humano, um ser humano sensível, com uma noção de responsabilidades e compromisso por um mundo melhor e mais feliz. Em geral, é possível indicar nosso estilo de vida religioso ou espiritual através dos meios exteriores, tais como o uso de certos trajes. Então, a Natasha ali botou: acho importante acreditar em algo, diz a Natasha, mas não penso necessariamente em religação. É isso aí, um religare. Então a religião vem de religare, né? Mas o religare pode ser religare a externo e o religare interno. O budismo trabalha com religare interno, né? O catolicismo e outras crenças em um Deus trabalha com... Não, mas é um... Tá certo, Natasha, religião ou religar é religare, né? Vem do latim. Então, qualquer outra crença que tem um Deus, eles vão trabalhar com uma religação externa, né? Então tu vai religar o Deus. No budismo não, esse estado búdico já está presente, a gente só tem que encontrar, lembrar dele. É Smriti, tá? Smriti, né? S-M-I-R-I-T-I, Smriti. Smriti é lembrar. A gente esqueceu. Lembrar. Isso aí a gente usa quando está fazendo prática de atenção plena, shamatha, né? Usa assim. Fazendo atenção plena em que tu está relembrando o tempo todo. Relembrando do meu aspecto búdico. Porém, essas práticas ou atividades são secundárias à nossa condução de um modo de vida realmente espiritual, sustentado por valores espirituais básicos. Porque é possível que todas essas atividades religiosas exteriores ainda coexistam numa pessoa que abriga um estado mental muito negativo. Já a verdadeira espiritualidade torna a pessoa mais calma, mais feliz, mais tranquila. Por isso que eu sou essa tranquilidade, pessoa. Quem me conhece sabe que não. Todos os estados mentais virtuosos, a compaixão, a tolerância e o perdão, o interesse pelo outro e assim por diante, todas essas qualidades mentais são o autêntico Dharma, ou genuínas qualidades espirituais, porque todas essas qualidades mentais internas não conseguem coexistir com rancores ou estados mentais negativos. Ora,
Dedicar-se ao treinamento ou a um método de produzir disciplina interior na nossa mente é a essência da vida religiosa. Uma disciplina interior que tem o propósito de cultivar esses estados mentais positivos. Assim, o fato de levarmos ou não uma vida espiritual depende de termos tido sucesso em produzir esse estado mental disciplinado e suavizado, e de termos expressado esse estado mental nos nossos atos diários. O Dalai Lama deveria comparecer a uma pequena recepção oferecida em homenagem a um grupo de patrocinadores que tinham dado forte apoio à causa tibetana. Do lado, provavelmente nessa época estava o Richard Gere, né, um baita apoiador, assim, enorme, assim, doa milhões, assim, e está envolvido com muitas causas de estudos, de traduções de textos, né, porque precisa contratar gente no mundo inteiro para traduzir os textos do chinês, do tibetano, e aí tem esses apoiadores. Assim, o Richard Gere é um budista de carteirinha mesmo, assim, muito legal de ver o trabalho dele. Até esse livro que eu acho que... Não sei se não tem... No início não era ele que falava, não. Mas eu tenho um livro do Dalai Lama, que é o Richard Gere, que fala sobre o livro, a orelha do livro. Do lado de fora do salão da recepção, formara-se uma grande multidão na expectativa do seu aparecimento. Na hora em que ele chegou, as pessoas já estavam apinhadas. Entre os presentes, vi um homem que havia percebido umas 2 ou 3 vezes durante a semana. Era difícil determinar sua idade. Ele era um perennials. Agora descobri, né? Tem essa galera aí. Perennials. E eu estou num grupo dos perennials, logo vocês vão descobrir o que é. Tem um grupo aí muito legal, que está surgindo um projeto novo aí, que a gente está elaborando, que é a Bianca Greck, uma médica, cirurgiã facial, cirurgiã plástica, enfim, mais facial. Ela montou esse grupo perene, do qual eu faço parte, a Rúbia faz parte, aqui do tal eu, a Rúbia e a Maitícia. E a gente vai trabalhar com essa visão, assim. Logo vai sair o assunto. Está muito incipiente ainda. Era difícil determinar sua idade, mas eu teria calculado que ele teria seus 20 e poucos, ou talvez 30 e poucos anos. Era alto e muito magro. Embora sua aparência desgrenhada fosse extraordinária, ele havia chamado minha atenção pela sua expressão. Uma expressão que eu via com frequência entre os meus pacientes. Ansiedade, depressão profunda, dor. Ele tem um radar para isso, né? Acho que os psicólogos, os psiquiatras têm um radar assim, né? Ah, a Gorete está ali, claro, a Gorete também. Isso, Gorete, tem a pressa. Já levantou a mão, né? Verdade, né? E achei ter percebido leves movimentos repetitivos involuntários na musculatura em volta da sua boca. Discinesia tardia. Mas olha só. Tem psicólogo aí, né? Tem estudante de psicologia, Natasha. Vocês adoram essas coisas, né? Diagnostiquei em silêncio, com uma condição neurológica provocada pela ingestão crônica da medicação antipsicótica. E é verdade, né? Tem uma coisa assim, com a boca, assim, as pessoas fazem isso. Pobre coitado, pensei na hora. E logo me esqueci dele. Quando o Dalai Lama chegou, a multidão se adensou num movimento para cumprimentá-lo. O pessoal da segurança, a maioria de voluntários, fazia enorme esforço para conter o avanço da massa de pessoas e abrir caminho até o recinto de recepção. da recepção. O homem transtornado que eu tinha visto antes, agora com uma expressão meio perplexa, foi empurrado pela multidão e forçado até a beira da clareira aberta pela equipe de segurança. Quando ia passando, o Dalai Lama percebeu sua presença. Livrou-se da proteção dos guarda-costas e parou para falar com ele. O homem de início ficou espantado e começou a falar muito rápido com o Dalai Lama, que lhe respondeu com algumas palavras. Não pude ouvir o que diziam, mas vi que, à medida que ia falando, o homem começou a parecer cada vez mais agitado. Ele disse alguma coisa, mas o Dalai Lama, em vez de responder, segurou a mão do homem entre as suas, num gesto espontâneo. Afagou-o com delicadeza e por alguns instantes ficou simplesmente ali parado, em silêncio, movendo a cabeça num gesto conciliador. Enquanto segurava firme a mão do homem e olhava direto nos seus olhos, a impressão era de que ele não tomava conhecimento da multidão ao seu redor. A expressão de dor e agitação de repente pareceu esvair-se do rosto do homem, e lágrimas lhe escorreram dos olhos.
embora o sorriso que brotou e lentamente se espalhou pelas suas feições fosse discreto, um ar de alívio e alegria apareceu nos seus olhos. É muito forte assim, quando tu está perto dessas figuras, assim, desses seres, né? Eu já tive oportunidade de estar perto, não do Dalai Lama, mas de seres muito avançados, de lamas, ripochês, monges, mas não qualquer monge, não qualquer lama, não qualquer ripochê. E eles têm uma energia, e quando eles tocam na tua mão, que eu tive a oportunidade de ter as mãos deles em voltas da minha, assim, tocar e tal, é de uma coisa impressionante, assim, o calor e a energia que eles transbordam, assim, e eles não perdem aquela energia, eles ficam circulando, assim, fazem circular na gente, assim. É uma sensação impressionante de calma, de estabilização, de pureza. E eu acho que é essa pureza que a gente quer encontrar, assim, eu acho que é essa estabilização que a gente busca. Eu acho que a gente não busca outra coisa. Por mais que a gente intelectualize, por mais que a gente brinque, por mais que a gente faça qualquer coisa, no fundo a gente só quer sentar e sentir essa paz, assim, e essa paz que que emanasse da gente, assim, uma paz que a gente não precisasse ficar demonstrando o dia todo força, mendigando um abraço, mendigando um carinho, uma paz que brota naturalmente, assim, de ser aceito como tu é, de ser percebido. Como o Dalai Lama fez com essa pessoa teve pertencimento, né? Se viu ali. Então isso a gente tem que ter dentro, assim. E às vezes a gente sente isso, não só na meditação, mas numa contemplação, quando está na natureza ou qualquer coisa assim. É uma sensação muito boa, né? E é chamado de bem-aventurança. Se coloque numa posição confortável. Faça uma inspiração profunda. Respirem, expirem pela boca, soltem todo o ar, soltem o corpo. Sintam o corpo relaxando cada vez mais. Apenas tenha a presença do corpo e da respiração. Sinto essa quietude. A quietude do corpo e da mente. E levem consigo essa quietude hoje, tenham como um sankalpa, uma motivação. Façam essa automotivação de que pelo menos uma pessoa que vocês encontrarem hoje, se conseguirem mais de uma, duas, três, ou todas as pessoas que vocês encontrarem hoje, seja física ou virtualmente, que vocês a percebam imediatamente e deem a ela esse olhar de pertencimento. Olhem nos seus olhos, se puderem tocar nessa pessoa, se é permitido, se está no seu círculo de segurança. Toque nas mãos dessa pessoa, olhe nos seus olhos e diga: eu te vejo. Ou apenas observe isso, dizendo isso internamente. Mas faça isso com o coração aberto, com a energia, vendo puramente, sem intenção de ganhar nada.
sem intelectualização, uma fala que vá direto de um coração para outro coração. Gere esse pertencimento, coloca essa pessoa no mundo. Tem muitas pessoas que estão perdidas por aí, e às vezes mais próximas do que a gente imagina. E que de alguma forma só estão esperando que a gente as veja. De alguma forma elas só querem existir, serem percebidas. Não precisamos ter a energia ou a fonte inesgotável de compaixão de um Dalai Lama, de um Papa, de um Chico Xavier, seja qual for a sua religião. Mas nós temos uma fonte inesgotável de compaixão e amor que é só nossa. E que pode fazer transbordar. Então, bom dia para vocês. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos. Que nós possamos tornar um caminho iluminado.